completamente cheio. Quando você passa a ver o que significa o avivamento, você vê que a palavra em si significa que o processo de levar algo que estava praticamente morto de volta para a vida. É isso que significa avivamento. Eu vou dar um exemplo para você que vai deixar tudo bem claro. Você olharia para uma árvore que está cheia de bons frutos, folhas verdes, um tronco forte, aparentemente tendo vida. Você olharia para essa árvore e diria: Senhor, aviva, aviva, aviva. Não, já está viva. Você olharia para uma árvore que está podre, frutos podres, folhas espalhadas no chão, uma árvore murchando, que você vê que está morrendo. Aí você diria: Senhor, aviva. E quando nós entendemos que o que avivamento diz para nós, quando nós precisamos ser avivados, quando a nossa igreja, quando a nossa nação, quando as nações estão esperando ser avivadas, significa que a condição é aquela de uma árvore que está praticamente morta. Eu não tenho falado isso nesses dias, mas hoje eu vou falar. A palavra avivamento significa levar algo que um dia tinha vida, mas agora está praticamente morto, de volta até a vida. Olha, Brasil, o mundo não precisa de avivamento, porque eles nunca provaram a vida, eles nunca viram o Evangelho, eles estão mortos, não praticamente mortos, eles estão completamente mortos. O que eles precisam é que a igreja que tem deixado o pecado infiltrar, a igreja que tem vivido uma dupla vida, os cristãos que se chamam de cristãos, mas vivem outra vida, que estão praticamente mortos porque o pecado traz morte. O mundo está esperando essa igreja ser avivada e passar a ser uma igreja viva, clamando pelo derramado Espírito Santo, para que assim aí possam ir para pregar as boas novas. Amém? Porque avivamento não é o destino do Brasil. Avivamento é um processo que o Brasil precisa passar para voltar ao começo. Para voltar ao começo, para ser lavado, purificado. E sabe por que eu digo isso? Sabe por que eu sei disso? Não porque eu sou melhor do que o outro, não porque eu sou o santo dos santos, não, é porque eu estava pregando pelo Brasil inteiro, falando sobre um avivamento que eu nunca tinha vivido, até que um dia, depois de ser convidado a muitas igrejas e ganhar muita influência, eu estava no meu quarto e eu falei: Deus, sonda meu coração, porque eu sabia que tinha coisas ocultas, e quando eu começava a ler as Escrituras, eu começava a entender: peraí, muitos dirão Senhor, Senhor no último dia. Senhor, Senhor, não profetizei em teu nome, não curei pessoas em teu nome, não preguei o Evangelho, não libertei pessoas. Senhor, não vivemos um avivamento em teu nome. E Ele dirá: afasta-se de mim, pois eu não te conheço. Porque Deus não procura dons. Deus não precisa de um gringo fofinho pregando em igrejas, fazendo galera rir com seu inglês e com seu português quebrado. Deus não precisa de um gringo que sabe muito bem influenciar uma igreja e criar movimentação. Ele não procura meus dons. O que Deus procura é frutos.
E eu tinha dons legais, mas quando Deus sondou meu coração, Ele revelou o fruto que eu estava produzindo. Ele me mostrou, Ele fez lembrar de cada vez que eu preguei a palavra, e na minha mente eu pensava: nossa, os pastores devem achar que eu sou muito sábio e muito bom em pregar. Eu cantava, e Deus me fazendo lembrar em vários momentos que eu cantava, dizendo: nossa, essa igreja deve achar que eu canto muito bem. Eu lembrava de todos os momentos, Deus me fazendo lembrar, sondando meu coração, que eu postava um vídeo pregando nas redes sociais, e eu entrava nos comentários para ver os elogios, o que as pessoas estavam falando de mim, buscando qual era a menina mais linda. Sim, talvez vocês até me seguiam nessa época. Um homem que pregava sobre avivamento, que era muito amado pelas igrejas e os pastores, mas que não era conhecido pelo Senhor. Quantos anos de evangélico, quantos anos desde que eu tinha ouvido o evangelho, eu deixei tudo. Com 15 anos eu parei de morar com meus pais para seguir esse caminho. Eu morei de casa em casa, que abriu as portas para mim, sem dinheiro, sem nada, mas eu queria viver para Cristo. Senhor, Senhor, eu deixei tudo em Teu nome. Sim, mas eu não Te conheço. Aqueles pastores que gostavam da sua pregação, que você tanto queria, eles Te conhecem. Aquelas meninas que você mandava mensagem, elas Te conhecem. Todo o dinheiro que você fez, seu orgulho, sua vaidade, todos esses outros amores Te conhecem, mas eu não Te conheço. Só que eu Te dei tantas oportunidades, só que eu entreguei tudo para que você possa entender o que eu busco. O que Deus busca, gente? Uma noiva santa, uma noiva que o ama, que está disposta a entregar tudo por Ele. E foi nesse meu quarto que eu me quebrantei. A palavra diz em Tiago 4, versos 2 a 10, que vocês não têm porque não sabem pedir, e quando vocês pedem é pelos motivos errados. A razão que essa nação ainda não viveu o avivamento, a razão que eu estava pregando e buscando por tanto tempo o avivamento, mas nunca o tinha, nunca o conseguia obter, é porque eu não sabia aquilo que eu estava pedindo. E quando eu pedia pelos motivos errados. Eu queria ser um menino do avivamento. Como eu amava ser parado na rua. Você é um menino do avivamento? Eu sou. Ou seja, eu estava pedindo um avivamento totalmente para minha própria glória, meu próprio reconhecimento. E a Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Vai ler Tiago 4, 2 a 10 e você vai entender exatamente o que é avivamento. Porque eu não estava esperando. Gente, não somos nós que estamos esperando o avivamento acontecer. A Bíblia diz em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9: Deus não demora em cumprir a sua promessa, como muitos zombam, mas Ele é paciente, esperando que todos venham fazer o quê? Falar em línguas? Viver sinais e maravilhas? Isso faz parte da jornada cristã, mas não é o que Deus está esperando. O que Ele está esperando é que todos nós venhamos nos arrepender. E o dia que eu entendi que eu não estava esperando o avivamento do Senhor, mas que era Ele esperando que eu troque meu riso por choro, minha alegria por tristeza, então eu me quebrantei no meu quartinho. Se você entende isso, você pode ser avivado hoje, porque não depende de algo que eu trago nesse lugar, não depende de algum mover que Deus irá fazer, não, depende de você ouvir
Por isso, essa mensagem não é uma mensagem de condenação, mas uma mensagem de graça. Eu fui arrevado sozinho no meu quarto, e foi aí que eu comecei a entender o que eu entendi o que era verdadeiro avivamento. E agora vocês entendem. E hoje vocês terão a oportunidade de analisar o seu coração, de se humilhar diante da presença do Senhor. Mas não termina aí, é apenas o processo para voltar ao começo, porque as pessoas precisam ouvir o Evangelho, as nações precisam ser avivadas. O Messias está voltando, e Ele está voltando para a noiva que se separa com vestes brancas. Só que muitos têm vestes sujas, e nós precisamos carregar essa mensagem e esse avivamento até as nações, amém? Só que muitos sonham de fazer parte de um grande avivamento, se imaginam pregando no púlpito, nas ruas, mas o que eu me pergunto, será que eles conhecem o preço? O verdadeiro Evangelho, que é o que traz o avivamento, ele é odiado, porque o verdadeiro Evangelho penetra e atravessa o coração como uma espada de dois gumes. Você está disposto a pregar essa mensagem? Você está disposto a entregar tudo e pregar o Evangelho? A mensagem que fez que Nilo crucifique Pedro de cabeça para baixo e corte a cabeça de Paulo com a espada. A mensagem que levou o rei Agripa a executar Tiago com a espada. A mensagem que fez com que todos os discípulos e os apóstolos sejam perseguidos, açoitados, apedrejados e quase todos executados. A mensagem que um jovem pelo nome de Estevão quis tanto pregar, que ele estava disposto a pagar o preço que era a sua própria vida para entregar essa mensagem. Pois o verdadeiro Evangelho, ele não é sinais e maravilhas. Por que a igreja precisa de sinais e maravilhas? Porque sinais e maravilhas criam um púlpito, uma atenção, para que o Evangelho seja pregado. Em Atos 2, as pessoas não se converteram quando ouviram as línguas, as pessoas não se convertiam quando eram curados, as pessoas se convertiam quando ouviam o Evangelho e respondiam a ele. As multidões amavam o Jesus que fazia sinais e maravilhas, mas quando ele começou a pregar a mensagem que muitos não queriam ouvir, foram embora. No final, todos acabaram abandonando. As multidões se maravilharam ao poder de Paulo quando ele entrou em Grécia, tanto que queriam oferecer e dar sacrifícios a ele. Só que quando ele disse para eles, quando ele pregou para eles: olha, vocês veem o que eu estou fazendo, mas eu não vim aqui para fazer sinais e maravilhas, eu vim aqui para dizer para vocês que vocês precisam abrir mão da sua idolatria, dos seus caminhos antigos, pois Deus quer vocês na sua presença. Mas Deus é um Deus santo, e Ele nos chama a ser santos, que antes era impossível, pois todos pecaram e se destituíram da glória de Deus. Mas agora eu venho dizer que Jesus pagou o preço, e aquele que morre
ressuscitará junto com ele, amém? Só que eles odiaram ouvir isso, tanto que apedrejaram a Paulo, ao ponto de achar que ele estava morto, o jogaram fora da cidade. E os discípulos se reuniram aí, e ele se levantou e voltou. Você está disposto a pagar esse preço? Olha, o Evangelho é uma mensagem de amor, mas uma mensagem de amor que veio e que vem através da morte. Primeiro a morte de Cristo, segundo a nossa. Nós recebemos o Evangelho de graça, mas é o mais alto preço que iremos pagar na nossa vida. Você está disposto a morrer para o avivamento? Você está disposto? Você conhece o preço de pregar essa mensagem? Por que essa mensagem foi tão odiada? Por que o Evangelho é tão odiado? Muitos acham que o Evangelho é uma mensagem nova, mas a mensagem de Deus para o seu povo, para o mundo, ela nunca mudou. A mensagem sempre foi: voltem para mim, voltem, deixem os seus caminhos e voltem para a minha presença. Mas desde os tempos antigos, os profetas morriam por pregar essa mensagem. Mas por que as pessoas odeiam essa mensagem? Por que tanto o mundo como os religiosos odeiam essa mensagem? Porque essa mensagem revelava tudo que o povo e os reis queriam e por tanto tempo tentavam esconder. Porque essa mensagem advertia sobre a destruição que cairia sobre essas pessoas se não se arrependessem. Porque essa mensagem confrontava e incomodava, talvez como muitos de vocês estão sentindo agora. Porque para aceitar essa mensagem, os ouvintes precisavam se humilhar, se envergonhar, se arrepender e admitir dessa vergonha que carregavam. Porque para de fato voltar para Deus, o povo e os reis precisavam abrir mão de tudo que mais amavam: os seus pecados, os seus ídolos, a sua imoralidade, a sua religião. E é por isso que odiavam tanto essa mensagem. E nós lemos em Isaías 30, 9 a 13, diz assim: pois são gente rebelde, pessoas mentirosas que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles pedem aos videntes que não tenham visões e dizem aos profetas: não nos anunciem a verdade, inventem coisas que nos agradem. Deem fora, parem de nos anular. Não nos falem mais a respeito do Santo Deus de Israel. As pessoas amam ouvir sobre o Deus Pai, o Deus de amor, o Deus de misericórdia, mas odeiam ouvir do Deus Santo. Porque quando você passa a entender a santidade de Deus, você passa a entender que é necessário que nós também sejamos santos. Pois a Bíblia diz: Ele nos chamou a sermos santos como Ele é santo. Amém? O fato que o mundo odeia, o fato é que o mundo odeia a verdade, porque a verdade requer que tudo que é deste mundo morre. E o mundo odeia tanto a verdade, que quando a própria verdade se manifestou, a mataram. Quando Jesus Cristo se encarnou, o mundo o odiou e o matou. E a própria verdade diz assim, as palavras de Jesus Cristo em Mateus 5, 11 a 12: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os
os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus está dizendo: alegrem-se quando os perseguem, porque da mesma forma perseguiram os profetas. Por que da mesma forma? Porque a mensagem não mudou. A mensagem de Deus para seu povo é a mesma. A primeira parte dessa mensagem do Evangelho: reconheçam a sua condição. E nós vemos isso através de todo o Antigo Testamento. Os profetas chegando para o povo, para os reis, e dizendo: reconheçam o que vocês estão fazendo, reconheçam os seus pecados. Leia Isaías 1. Vocês querem uma profeta? Vocês querem uma profecia? Leiam Isaías 1, onde Isaías começa dizendo assim: Deus se cansou dos seus louvores, Deus tem nojo das suas orações, Deus cansou de ver vocês se ajuntando, gritando, pulando no seu nome, porque vocês são impuros. Mas no mesmo capítulo Deus diz: mas Ele irá os lavar, glória a Deus, os purificar, trazer vocês de volta. Mas primeiro vocês precisam reconhecer a sua condição. E agora Romanos 2, 6 a 10, Novo Testamento, diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. E aí apenas o que você tem que fazer é reconhecer a sua condição. Como aquele menino que estava no seu quarto, que eu contei para vocês, que entendeu que ele era orgulhoso, vaidoso, egoísta, imoral, mesmo pregando, mesmo viajando, mesmo falando do avivamento. E nesse momento o único que eu pensava era da minha condição, e eu me envergonhei diante da presença do Senhor, assim como Pedro, que se derramou, que se prostrou diante do Messias e entendeu que ele não era digno, entendeu que ele não merecia a misericórdia, mas foi abraçado e levantado e entendeu que precisava deixar tudo atrás. Pois a segunda parte dessa mensagem, o Evangelho, a mensagem que não mudou, é: arrependam-se e abandonem o seu pecado. Isaías 55, 6 a 7 diz assim, Antigo Testamento: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto, que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Pai, obrigado. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Amém, Jesus. Tiago 4, 6 a 10 diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, olha como a mensagem não mudou. O que diz em Isaías? Ímpio, abandone seu caminho,
o homem mau, os seus pensamentos. O que diz no Novo? Diz: pecador, limpe as suas mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristecem-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Não são as palavras do Davi. Gente, eu não estou aqui falando para vocês o que eu acho. Eu não estou falando aqui para vocês o que eu queria estar falando. Estou falando para vocês o que a Bíblia diz, as verdades que eu não consigo mais negar. E a terceira parte dessa mensagem: apresentem o sacrifício. No Antigo Testamento nós vemos que quando eles se arrependiam, precisavam apresentar um sacrifício, cordeiro, um boi. Mas nós sabemos no Novo, nós sabemos que o Evangelho nos ensina que o sacrifício já foi feito, glória a Deus. Que Jesus morreu em nosso lugar, aquilo que o humano não conseguia satisfazer, agora é satisfeito em Cristo. Mas você precisa se unir com Cristo, e por isso Romanos 6 diz que você precisa morrer junto com Ele, para ressuscitar com Ele. Existe um alto preço a ser pago. Davi, mas é de graça. Jesus mesmo diz para as multidões: calculem o preço. Ele diz que aquele que não está disposto a levantar a sua cruz e morrer, não é digno de ser o seu discípulo. Mas nessa época, antes de Cristo subir na cruz, a cruz não tinha nenhum valor além do que uma punição humana para adúlteros, assassinos, ladrões. E antes de Jesus ter entregado sua vida na cruz, você poderia ter feito o que for. Você poderia ter tentado ao máximo seguir a lei. Você poderia ter até levantado uma cruz e entregado a sua vida. Você poderia ter sido como os profetas que pregaram a verdade e foram perseguidos. Mas todos eram destituídos da glória do Senhor, porque tudo isso tinha valor nenhum. Tinha valor nenhum para nós poder comprarmos a nossa salvação. Ou seja, todas essas obras, levantar a sua cruz, abrir mão de tudo, valia o quê? Zero. Valia nada. Mas depois da cruz, a Bíblia diz que um jovem encontrou um tesouro num campo, e ele não saiu correndo com ele. Não, ele procurou o dono e perguntou quanto que ele custa. E a Bíblia nos diz que ele vendeu tudo o que tinha e recebeu o tesouro. Receber a graça custa tudo que você tem, mas não depende de quanto você tem, não depende de quem você é, depende do nível da sua renúncia. Literalmente é deixar tudo atrás, até suas próprias forças, e submeter-se ao Espírito Santo. E aí você traz o que vale nada e você coloca nas mãos do Senhor, e Ele te dá uma vida eterna. E por isso é de graça, mas custa um alto preço. E quando você prega essa mensagem, o verdadeiro Evangelho, muitos te odiarão, porque para aceitá-lo, primeiro você precisa aceitar a sua condição e se envergonhar e se humilhar, que muitos não querem fazer, especialmente quando os anos de igreja vão se acumulando. O segundo é porque requer renúncia a tudo aquilo que nós mais amamos e queremos e desejamos. E terceiro, porque não te permite viver na vida que a tua carne deseja viver. Então eu te pergunto de novo:
Você está disposto a ser odiado? Pessoas acham que o Evangelho, quando nós pregamos o Evangelho, eles acham que essa mensagem vai agradar as pessoas, vai trazer alegria e paz. Mas a verdade é que não. Nós pregamos o Evangelho para agradar a Deus. Se o Evangelho fosse uma mensagem linda, ela é uma mensagem maravilhosa. Mas se fosse uma mensagem linda nos olhos humanos, uma mensagem agradável nos ouvidos humanos, então, por que nós teremos que pedir coragem para pregar ela? Por que os profetas, João, Jesus, os apóstolos teriam que ter morrido para pregar ela? O Evangelho vai contra tudo que o homem quer ouvir e viver, pois ele requer morte, ele requer que você morra por completo, mas ele oferece uma nova vida, e uma vida eterna, santo, purificado, transformado para Jesus, amém? Você tem que entender que sua fidelidade em pregar o Evangelho não tem nada a ver com quantas pessoas respondem à sua mensagem, mas sim tem tudo a ver com quão valente e verdadeiro você é em pregar a mensagem sem mudar ela, disposto a ser odiado. Sim, é sobre entregar a mensagem de Deus sem transformar ela. Porque muitas vezes nós queremos ajudar, nós queremos ajudar aquele que está ouvindo a aceitar essa mensagem, um familiar, um amigo, e nós não queremos ser muito duros. Então começamos a esconder certas partes do Evangelho. Que aí começamos a entregar para eles uma mensagem mais fácil de ouvir. Mas é justamente nesse ponto que nós passamos a nos tornar falsos profetas e falsos mestres. 2 de Timóteo 4:1-5 diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu os exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista. Suporta o sofrimento, você que quer viver o verdadeiro avivamento, você que quer pregar o Evangelho entre as ruas do Brasil e as nações. Faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Você vai ser um pregador da verdade ou de um mito? Quando mudamos essa mensagem para que as pessoas consigam aceitá-la com mais facilidade, passamos a ser falsos profetas, como diz em Lucas 6:26. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Essa não é uma mensagem de condenação, mas sim de graça. Como os profetas que falavam: pecadores, limpem suas mãos, pois Deus está os chamando de volta, pois Deus está dando uma oportunidade, e aquele que se humilhar, Ele irá considerar a sua graça. Então, como que pregamos o Evangelho? Como que pregamos
a mensagem do avivamento com coragem e dispostos a morrer, com fidelidade e dispostos a ser odiados, com a esperança que todos venham responder a essa mensagem, mas com o entendimento que muitos a recusarão. Eu vou dizer essa última parte mais uma vez. Com a esperança que todos vão a responder, mas com o entendimento que muitos recusarão o verdadeiro Evangelho, pois é a mensagem mais odiada de toda a história. Por que mudará hoje? E talvez ouvindo sobre essa mensagem, começou a cair uma convicção sobre o teu coração. Eu estou aqui disposto a pagar esse preço, para que essa mensagem chegue para alguns nessa noite, que talvez ainda andam presos ao pecado, que talvez ainda não entenderam o poder da cruz, e aquilo que Jesus fez por ti. É possível sim viver uma vida santa, é possível sim ser livre do pecado. Na verdade, o que é impossível é você ser um escravo do pecado e ao mesmo tempo ser um filho de Deus, pois diz assim em Romanos 6, você não pode ter dois mestres, ou você é escravo do pecado ou escravo da justiça, o pecado que leva à morte ou a justiça que leva à vida eterna. E se seu coração já está se apertando, se você já está entendendo que essa é a sua condição, então pare de esperar Deus fazer algo, porque Ele já fez tudo nessa cruz. É tempo de tomar uma decisão, é tempo de se humilhar. Sabe o que significa ter fé? Porque é pela fé que somos salvos. Eu quero que você imagine o Pedro, quando ele pisou sobre as águas, quando ele deu esse passo de fé. Pedro andou sobre as águas, só que em algum ponto ele olhou para o natural, ele olhou para as ondas e ele acabou caindo. E por isso, por parar de ter uma fé completa, ele foi repreendido pelo Jesus. Por que você duvidou? Por que você tirou seus olhos de mim? Você sabe que teria sido melhor ele ter ficado no barco? Os discípulos do barco não foram repreendidos, Pedro foi, porque ele começou bem, mas terminou mal. E é por isso que você vê Pedro escrever em 2 de Pedro, capítulo 2. Você que ouviu o verdadeiro Evangelho, você que ouviu a mensagem e foi liberto dos seus pecados, mas voltou a ser enredados por eles, teria sido melhor você nunca ter ouvido essa mensagem, do que ter ouvido e voltado à sua vida antiga. Porque ele viveu isso. Porque ele viveu isso. E ele diz assim, e por isso as escrituras estão certas: o cachorro volta a seu vômito e o porco volta a sua lama. Será que tem pessoas aqui que voltaram a seu vômito e a sua lama? Não é uma mensagem de condenação, é uma mensagem de graça. Porque ainda há uma oportunidade para você tomar uma decisão. Ainda há uma oportunidade para você viver uma fé completa e de fato acreditar que Jesus é muito melhor do que todos esses outros prazeres. De fato acreditar que quem o Filho liberta está livre. De fato ter fé nessa mensagem e entender
um prédio onde ele quis morar. E ele está no 5º, 6º andar, confortável, vivendo uma vida boa. Só que ele começa a ouvir umas pedrinhas na sua janela, e ele abre a janela e vê o seu pai. E o pai diz para ele: filho, eu sei que você não está vendo, mas tem um fogo que está consumindo o 1º andar do seu prédio, e esse fogo irá chegar até você. Você crê que o pai pode te salvar? A falsa fé é aquele que diz: pai, eu creio, e volta a sentar no seu sofá e viver a sua vida de conforto. Pois a fé não é apenas de palavras. Tito capítulo 1, verso 16, Paulo diz: muitos de vocês dizem que amam a Deus, com suas palavras dizem amar a Deus, mas com suas ações o negam. A verdadeira fé é você dizer: sim, eu creio, e eu vou abrir mão de tudo que eu construí, de tudo que eu tenho, eu vou pular, custe o que custar. Aquele que não pula, ou ele não acredita que o fogo vai vir e consumir ele não acredita no juízo que virá sobre aqueles que não estão dispostos a cortar as suas mãos, largar o seu pecado. Ou eles não acreditam que de fato o Pai pode os salvar. Tem pessoas aqui que não querem largar o pecado, e tem outros que não acreditam que podem, e isso é falta de fé. Mas essa não é uma mensagem de condenação, é uma mensagem de graça, amém? Eu quero que vocês fiquem de pé, se pudermos diminuir as luzes. Talvez você veio esperando algo de Deus, mas Deus me trouxe esperando algo de vocês. Eu quero que vocês fechem seus olhos, inclinem as suas cabeças. O primeiro que precisamos fazer é reconhecer a nossa condição.